Fala também sobre a oferta que o Cruzeiro nega, mas que aconteceu, do Palmeiras por Matheus Pereira. Por último, mas não menos importante, bora falar sobre Rony no Fluminense e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Rony. Novela parece estar chegando ao fim e com um final feliz pro Fluminense. Contei para vocês que o Santos havia entrado na parada, demonstrando a intenção de contratá-lo, mas quem está forte mesmo é o Fluminense, aquele com mais capacidade para pagar o salário que o Rony pede. Hoje o atacante do Palmeiras ganha por volta de R$ 1.050.000 mensais no Verdão, e ele quer sair do Palmeiras para ganhar mais. A partir de R$ 1.300.000, R$ 1.400.000, o Fluminense num primeiro momento havia se assustado com a pedida do Rony. As conversas esfriaram, embora já existisse um acerto entre o Palmeiras e o Fluminense. Pois bem, nesse sábado o Flu voltou à parada e promete para as próximas horas uma oferta definitiva para se acertar com o Rony em termos e condições melhores do que aquela apresentada na primeira rodada de conversas. A tendência é de que haja um acordo entre o jogador e o Fluminense, como já existe esse acerto verbal entre Palmeiras e Fluminense, US$ 8 milhões. A tendência é que o Rony se transforme muito em breve em atleta do tricolor, que disputa Libertadores, Super Mundial de Clubes, Brasileiro, Copa do Brasil, entre outras competições. Santos, que tentou, que se esforçou, que demonstrou a intenção de contratá-lo, acabou esbarrando na pedida salarial do atacante. Falar sobre o Palmeiras com duas informações, uma exclusiva a respeito de Claudinho, e é com ela que eu começo. Havia contado para vocês no sábado que o Claudinho era alvo de duas propostas, do Palmeiras e de um time do Catar. O Claudinho já deixou bem claro para os seus representantes que não quer jogar no Catar, a sua escolha é pelo Palmeiras, mesmo com uma perda considerável de salário. Hoje, lá no Zenit, ele tem direito a 7 milhões de euros por temporada, multiplicando por fazendo as conversões e ou dividindo por 12, dá para dizer que ele tem direito a R$ 3.600.000 por mês. O Palmeiras já alegou que não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. O Claudinho está ciente das condições e já concordou com a transferência para o Verdão. Agora, o Fernando Garcia trata de uma possibilidade de negociação entre o Zenit e o Palmeiras. Não dá para dizer que está fechado, mas existe otimismo entre as partes de que o Claudinho pode ser comprado sim pelo Verdão. Em paralelo a isso, o Palmeiras segue observando o mercado e sonhando com o Andrés Pereira. Se o negócio com o Andrés não fechar, aí a negociação com o Matheus Pereira e Cruzeiro pode ser retomada. Mas o Thiago Fernandes, que trabalha na Band em BH, afirmou que o Palmeiras ofereceu 14 milhões de euros ao Cruzeiro pelo Matheus Pereira. A gente está falando de 87 milhões de reais. O Cruzeiro nega a proposta e asseguraria também que se essa proposta chegasse, não seria aceita. Tudo porque o Cruzeiro pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se ele aceita 14 milhões de euros por 100%, significaria vender com 7 milhões de euros, lucro de apenas 1 milhão de euros não faz sentido. A posição do Cruzeiro só vai vender Matheus Pereira por 25 milhões de euros. Até porque a ideia não é negociá-lo. Pedrinho BH, inclusive, já chamou o atleta para uma prorrogação do contrato com aumento salarial e fazendo com que os vencimentos dele saltem para mais de 2 milhões de reais por mês. Nicola, porque o Palmeiras toda a negociação vira novela. Valtinho, algumas não, né, cara? É que assim, vamos lembrar que qualquer negociação grande, ela tende a ser mais difícil mesmo, porque a gente tá falando de bastante dinheiro, né? E quando você vai, por exemplo, tentar o Andrés Pereira e o fulano não quer negociá-lo, é sempre mais complicado. O Dinho está perguntando sobre Rony no Fluminense. Eu fui o primeiro a contar sobre o avanço do Fluminense com o Rony, uns 10 dias atrás, né? Aí depois surgiu a notícia de que o Palmeiras e o Fluminense acertaram. Fui o primeiro a contar também que a oferta, que o acerto se dá por US$ 8 milhões. E o que pegava era a questão salarial. O Rony hoje ganha R$ 1.050.000 por mês. E ele chegou a pedir para o Fluminense R$ 1,5 milhão mensais. Depois ele baixou para 1.400, mas ele topa fazer negócio por R$ 1.300.000. O Fluminense considerou a pedida astronômica na primeira rodada de negociações. E o máximo que o Fluminense conseguia pagar era 1 milhão fixo e R$ 1.300.000 no segundo ano de contrato se ele batesse 20 jogos no primeiro e mais 20 no segundo, tá? 20 jogos na primeira temporada e mais 20 na segunda. O Rony disse, não quero esperar 2 anos para passar a receber R$ 1.300.000. O negócio deu uma esfriada e nesse sábado o Fluminense retomou as conversas
com o Rony. Fluminense e Palmeiras nunca desistiram da negociação. Palmeiras, por sinal, faz enorme força para que essa transação aconteça. Palmeiras muito preocupado em se livrar de um salário bastante alto de alguém que não está fazendo parte dos planos da diretoria e da comissão técnica. A novidade é essa, o Fluminense entrou em contato para dizer, conseguimos nos aproximar daquilo que você pede. Então vamos restabelecer essas tratativas e existe uma possibilidade real de o Rony se transferir para o Fluminense nos próximos dias. Nicola, mas e o Santos? Santos teve um encontro com os representantes do atleta, esse encontro aconteceu nesse sábado, mas há uma distância grande entre aquilo que o Rony pede e aquilo que o Santos topa pagar. E com essa negociação do Neymar, a coisa com o Rony deu uma bela esfriada, tá bom? Exclusivo. Como já publicamos, o Palmeiras tem interesse no Ryan para 2025. Abel Ferreira já aprovou o nome do atacante. A ideia do Verdão é ceder 2 jogadores reservas para ter o atacante do Vasco por empréstimo. Cruz Maltino avalia a situação e colocará um valor altíssimo no passe do atacante, caso aceite a operação. Os times estão conversando e as tratativas podem evoluir. O Vasco acredita na força da vitrine do Palmeiras, tendo em vista que o time paulista vai atuar no Super Mundial e jogará contra times do mundo todo. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Vasco. E aí, vocês têm alguma negociação com o Palmeiras? O Ryan foi alvo de negociação? Como é que está essa história? Não tem absolutamente nada. E essa negociação aí, da forma como o NT está sugerindo, ela me parece bem complexa, para não dizer impossível, porque o Ryan tem contrato com o Vasco. Quer ver, ó? Só para certificar. O contrato do Ryan com o Vasco termina em dezembro desse ano. E não foi renovado porque o Ryan não quis. Então não tem lógica nenhuma o Palmeiras emprestar o Ryan, o Vasco emprestar o Ryan para o Palmeiras, sabendo que em dezembro esse jogador vai ficar livre. Entendeu? Então não tem lógica. Esse modelo de negócio não vai acontecer. O que a gente escutou é que o Botafogo havia feito proposta para tentar contratar o Ryan. O negócio foi para frente e acabou melando na última hora, porque a ideia do Textor era colocá-lo no Molenbeek, da segunda divisão do futebol belga. O Molenbeek foi rebaixado por lá, tá? Notícias do Palmeiras. O Vinícius, eu estava fazendo uma conta rápida, eu nem cheguei a falar em vídeo, mas para a audiência rotativa do YouTube, a gente traz esse número em primeira mão. O Palmeiras já gastou com os 2 primeiros reforços da temporada, com o Paulinho e com o Facundo Torres, 184 milhões de reais. O Palmeiras quer o Claudinho, que custa 124 milhões. E quer o Andréas Pereira, que pode sair por 155 milhões. Para completar, o Palmeiras ainda busca um zagueiro. Eu duvido que um zagueiro seja comprado do nível que o Palmeiras procura, nível A, como disse a Leila Pereira, por menos de 50 milhões. Você soma todos esses valores e chega à incrível marca de 514 milhões de reais. Se confirmados os negócios, o Palmeiras, em uma janela, bate o recorde de custos com contratações de qualquer clube de futebol do Brasil e da América do Sul em todos os tempos. Esse recorde hoje pertence ao Botafogo, que no ano passado desembolsou 373 milhões de reais. Em 2 janelas, na janela da metade do ano e na janela de janeiro. O Palmeiras tem a oportunidade de fazer, numa janela só, esse recorde virar pó, tá bom? Claudinho e Pereira, qual o percentual de eles virem? E o 9? Jean, até a Leila Pereira concedeu uma entrevista nas últimas horas falando em 3 reforços de nível A. Os 3 reforços sonhados são Claudinho, que pertence ao Zenit, Andréas Pereira, que pertence ao Fulham, e um zagueiro cujo nome não foi revelado. São 3 nomes para zaga sendo debatidos internamente, tá? Imagino que o Valentim Gomes seja uma das possibilidades, o Valentim Gomes que pertence ao Vélez e foi sugerido recentemente ao Palmeiras. O Verdão não confirma, tem outros 2 nomes também sendo avaliados, mas são 3 reforços, um zagueiro, um volante e um atacante. Para minha surpresa, não se discute 9, os caras estão falando no Claudinho. Não sei se o Abel abriu mão de ter um 9 para essa temporada, mas é assim que tá rolando. E aí, para responder a sua pergunta, o Matheus Pereira só vai ser opção para o Palmeiras se a negociação com o Andréas Pereira de fato não avançar, tá? Então, assim, Claudinho, Andréas Pereira e o zagueiro, e aí numa fileira de baixo, se o Andréas não vingar, aí eles tentam o Matheus Pereira, mas o Cruzeiro tem afirmado que só vai negociá-lo por propostas a partir de 25 milhões de euros. Nicola, boa noite. Você não acha que o Nino, ex-Fluminense, não seria uma boa para o Palmeiras? Abraços, Mazinho, da cidade do Paraná. Gosto muito dele,
acho a lembrança espetacular. Só que todo jogador que vai para o Zenit e tem uma atuação razoável vira um inferno para você trazer de volta. O Zenit é muito ruim de fazer negócio. É só você ver o Wendel e o Claudinho, a quantas janelas eles tentam voltar ao Brasil e não conseguem. O GE acabou de trazer a notícia de que o Luiz Henrique está indo para o Zenit por 35 milhões de euros. O Botafogo tentou costurar uma troca envolvendo o Wendel e não conseguiu, tá? Por que o Palmeiras não fala de centroavante, João? A pergunta é espetacular e a resposta é não sei. Para mim, a prioridade do Palmeiras, mais do que o Claudinho, mais do que o Andrés Pereira e mais do que o Matheus Pereira, seria contratar um 9. O Palmeiras tinha Endrick, Flaco Lopes e Rony para essa função, certo? O Palmeiras perdeu o Endrick na metade do ano. O Palmeiras não ficará com o Rony. Deixa eu até trazer algumas informações sobre o Rony. Nesse sábado, um dos representantes do Rony estará com dirigentes do Santos. O Santos já sabe a pedida do Rony e ainda assim pediu uma reunião presencial. Vai haver esse encontro para ver se o Santos e o Rony chegam a um denominador. Se sim, aí parte para a segunda parte da negociação, tratativas com o Palmeiras. O Palmeiras já aceitou uma proposta feita pelo Fluminense pelo Rony, de 8 milhões de dólares. O Fluminense não desistiu do Rony mesmo depois de uma primeira negativa do atacante. Mas a pedida do Rony para o Fluminense é de 1,4 milhão de reais por mês. Se o Flu chegar com 1 milhão e 300, faz-se negócio. Com menos do que isso, vai ser difícil fazer acordo. Eu estava falando tudo isso para lembrar que o Endrick já saiu, que o Rony também está de saída, e aí o Palmeiras ficaria só com o Flaco Lopes, que está longe de ser um centroavante dos sonhos. E a gente não escuta nada sobre centroavante. Algum de vocês falou, pô, mas vai ser o Thales. O Thales é muito bem falado. O Thales e o Luigi são meninos extremamente promissores, mas eu só não sei se eles já estão prontos para assumir essa responsabilidade tão grande num calendário extremamente prezado. O Vinícius Mota Ferreira está dizendo que o Luigi será o 9 do Palmeiras na temporada. O Laércio Abreu, boa noite, Nicola. E a Leila Pereira, que falou que nunca contrataria jogador lesionado e nem estampava uma casa de apostas na camisa do Palmeiras, já não é a mesma. Como mudou, hein? Laércio, você citou duas contradições da Leila Pereira, eu vou contar mais uma, e essa é super importante de bastidor. A Leila desdenhou dos clubes que fecham pré-temporada nos Estados Unidos, né? Na entrevista na última segunda-feira, ela disse que os clubes vão para os Estados Unidos para que os dirigentes possam visitar a Disney. O pessoal da FC Series, que é o responsável pela organização dessa pré-temporada dos clubes brasileiros, me contou que o Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, negociava com o pessoal da FC Series durante todo o segundo semestre do ano passado a ida do Palmeiras para essa temporada. E o negócio avançou tanto que já estava naquela discussão de quantos quartos o Palmeiras vai ter à disposição e tal. O negócio acabou melando porque houve uma mudança no calendário do futebol brasileiro em decorrência do Super Mundial, que vai parar o Brasileirão. Até por isso os estaduais precisaram ser começados antes, precisaram ter seu início antecipado. O Palmeiras pediu uma mudança de datas da FC Series que não dava para ser atendida, e diante desse desacordo, o Palmeiras desistiu de jogar a FC Series. Então, a Leila Pereira caiu em mais uma contradição, tá bom? O Leandro Amaro quer saber se o zagueiro do Vélez procede. O Valentim Gomes foi oferecido para o Palmeiras. O Valentim Gomes é aquele zagueiro de 21 anos de idade, do Vélez, campeão argentino, e que quase virou reforço do Cruzeiro. O Palmeiras avaliou e gostou. Acha o nome interessante. O problema é a pedida do Vélez, que quer mais de 10 milhões de dólares para fazer negócio. A Leila está atrás de 3 reforços, um zagueiro, um volante e um atacante. Esse zagueiro poderia ser o Valentim Gomes, especialmente se o Vélez topar algum tipo de acordo um pouquinho mais barato. O Claudinho. Mandei mensagem para o Fernando Garcia, que é o representante do Claudinho. E o Fernando falou, Nicola, desculpa, eu tô de férias em Miami, com a minha família. Cara, eu gostei que pelo menos ele respondeu. Eu detesto empresário, dirigente que ignora. Peraí. Eu acho muito ruim, porque, cara, o cara te deixa no vácuo, não te respeita, enfim. O Fernando Garcia saiu pela tangente, ele não quis. Eu perguntei, Fernando, tem alguma negociação entre Palmeiras e Zenit pelo Claudinho? E a resposta, Nicola, desculpa, eu tô de férias com a minha família em Miami. Ele sempre passa esse período em Miami com a família, é verdade, mas é óbvio que ele tá lá e no telefone, daria para ele responder. Deixa eu ver se eu consigo um outro caminho, quer ver, ó? Peraí, tem uma outra possibilidade pra gente descobrir essa história. Boa noite. Ainda escutou algo?
sobre Claudinho no Palmeiras. Vamos ver. Se eu conseguir qualquer novidade, já conto para vocês. Mas esse silêncio, ou essa justificativa do Fernando Garcia, me faz imaginar que a coisa deu uma bela avançada. Porque na semana passada, quando eu tinha perguntado para o Fernando Garcia sobre proposta de clubes brasileiros, eu falei de Galo, de Palmeiras e de Galo, Palmeiras e Botafogo, ele disse: Nicola, não temos nenhuma proposta de times brasileiros. Agora a conversa já mudou, tá bom? E o Claudinho no Palmeiras FC, o Palmeiras obviamente não abre detalhes, mas o staff do jogador tem adotado um comportamento meio diferente. Não nega mais nada, não descarta. Eu tenho comigo que o negócio tá andando. E o fato de o Zenit ter liberado o Claudinho para fechar com o Fluminense numa troca pelo Arias me faz imaginar que o Zenit já topa negociar o Claudinho. Só para quem tá chegando agora e não entendeu o contexto, o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, afirmou agora há pouco, afirmou ao longo do dia, que Zenit e Fluminense se acertaram para uma troca de empréstimo. O Arias indo para o Zenit e o Claudinho indo para o Fluminense. O negócio melou porque o Arias não quer ir jogar no Zenit, tá? Família, ficamos aqui com o nosso estilo de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando realmente aí do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal ativando a sininho de notificação, porque é super importante sua participação. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coração, se você vai mais, até o próximo vídeo. Vamos lá.